Olá, crianças! Nessa nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre os números naturais, tá? Então, é muito importante que a gente entenda toda essa nomenclatura dos números, porque além deles se dividirem em famílias, eles se dividem em grandes grupos, e esses grupos também têm nomes. Então, um dos grupos que a gente estuda são os números naturais. Aí lá para frente, quando vocês ficarem maiores, vocês vão conhecer os números reais, os números irracionais e todos os outros grandes grupos de números. Então é assim, gente. Os números eles se dividem em famílias que a gente conhece, como as unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante, outros que nós vamos conhecer. E eles também se dividem em grandes grupos. E hoje a gente vai conhecer o grupo dos números naturais. Na verdade, a gente já conhece o grupo dos números naturais. A gente só vai saber agora que esse é o nome deles. Então, quando a gente junta todas as famílias da unidade, das dezenas, das centenas, das milhares, eles formam um grande grupo, como se fosse assim um grande país. E esse grupo é chamado de números naturais. Então são todos os números que vão de zero até o infinito. Entendeu? Eles são chamados de números naturais. São os números inteiros, né? Porque lá na frente a gente vai descobrir que existem números que não são inteiros, existem as frações, existem os números decimais que são com vírgula, existem os números negativos. Por isso foi preciso separar os números em grandes famílias, para que a gente pudesse estudar eles separadinhos, sem misturar, tá bom? Então, o que é importante a gente entender é isso, que os números naturais, eles são quando a gente junta todas as famílias dos números, as unidades, as dezenas, as centenas, as milhares, eles cabem tudo dentro de um grande grupão que é chamado números naturais. E quando a gente vai fazer a comparação com os números naturais, a gente usa dois sinais super importantes nessa comparação. E é o que vocês vão usar no livro de matemática para fazer a comparação. Comparar é quando eu pego uma coisa e outra e eu vou ver quem é a maior e quem é a menor, tá? Então, é como se eu pegasse, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu pego essa caneta, olha, uma caneta, certo? E aí, eu pego esse vidro de álcool e eu pergunto para vocês, quem é o maior, quem é o menor? Então, a gente vai observar os dois e a gente vai comparar. Comparar é entender quem é o maior e quem é o menor. Então, olha só, quando eu comparo essa caneta com esse vidro, eu vejo que o vidro é maior. Então, eu fiz uma comparação. Com os números é a mesma coisa. Então, eu vou comparar dois números. Eu vou pegar um número natural e outro número natural. Pode ser uma dezena, pode ser uma centena, pode ser uma milhar, pode ser uma unidade. Eu vou pegar esses dois números e eu vou comparar. E na matemática a gente usa o sinal de maior ou menor. E esse sinal é este daqui, gente, ó. A letra como se fosse uma letra V deitado. E ele indica qual é o número maior e qual é o número menor. De que jeito, professora? A bocona do V sempre fica aberto para o número maior. É como se ele dissesse, esse é o maior. E as costas do V sempre para o menor. Então, esse é o maior, esse é o menor. Ou esse é o maior e esse é o menor. Entendeu? Então, sempre a bocona do V vai estar aberta para o número que é maior. E é só isso, turma. Não tem nada além disso. É chupetinho, é facinho de fazer. Então, vamos prestar atenção em como que funciona essa comparação. E vocês vão fazer a atividade que está no livro didático. Depois a gente vai fazer mais atividades com comparação, que é bem legal e é bem interessante para a gente aprender
quais são os números maiores e quais são os menores. Então, eu tenho o número 23 e o número 45. Qual deles é o maior? Qual deles é o menor? 45 é maior do que 23, então a bocona do V vai ficar aberta para ele, indicando que ele é o maior. Entenderam? Vamos ver outro número? 593, 410. Quem é o maior? 593. Então, a bocona fica aberta para ele. Esse é o maior. 1639, 2310. Quem é o maior? 2310 é o maior. Então, a bocona fica aberta para ele. Entenderam? Último exemplo. 998 e 1000. São dois números que estão bem pertinhos, mas um é maior. Qual deles é maior? O 1000. Muito bem. Então, a bocona fica aberta para o 1000. E é só isso, turma. Nada além disso, nada mais do que isso. Vocês sempre vão colocar a bocona aberta para o número que é maior. Simples, simples, simples. E agora eu vou trazer uma dúvida que talvez apareça no livro de matemática e eu vou explicar como que será essa atividade. Um minutinho só, vou apagar a lousa e a gente já volta. Então, turma, a atividade é essa daqui, ó. Página 46, atividade número 3. Ela pede para vocês colocarem a milhar mais próxima do número que está no centro. A milhar antecessora e sucessora, ou seja, a milhar que vem antes e depois desse número que está aí. Então, a gente tem o número, deixa eu apagar aqui que eu vou pôr. A gente tem o número 5.321. Então, a gente vai precisar colocar aqui. Deixa eu só... Então, a gente vai precisar colocar aqui a milhar que é a antecessora e a milhar que é a sucessora do número 5.321. Então, qual que é a milhar que vem antes de 5.321? Milhar. Então, a gente está falando de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, números inteiros, milhar inteira, tá? Que vem antes de 5.321. Seria o 5.000, certo? E qual vai ser a milhar sucessora, que vem depois de 5.321? A milhar inteira, né? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Então, na atividade de vocês aí, vocês vão fazer isso. Vocês precisam colocar a milhar inteira antecessora e sucessora dos números. Então, se eu colocasse aí para vocês, por exemplo, não é a letra B que tá aí, tá, turma? Mas eu colocasse o número aqui, deixa eu ver. Deixa eu limpar aqui. Se eu colocasse para vocês o número 2.310. Qual é o antecessor, qual é o sucessor? Então, 2.310, qual a milhar que vem antes dele? Seria 2.000. E qual seria depois? 3.000. Então, é assim que vocês vão fazer essa atividade. Eu trouxe caso apareça alguma dúvida de vocês a respeito disso, tá bom? Qualquer dúvida, chamem a professora, façam a atividade bonitinho. Sexta-feira vocês estão de folga para descansar, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.